Olá, meu querido aluno. Olá, minha querida aluna. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo ótimo? Tudo em paz? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam felizes e, sobretudo, estejam motivados para essa aula de sociologia. Sejam todos e todas bem-vindas, bem-vindos. É um prazer, é uma alegria, uma honra, uma satisfação tê-los vocês nesse momento. Eu sou o professor Denilson e de agora em diante nós vamos ter nossa aula de sociologia. Então, preparados, entusiasmados, cheios de vontade de adquirir conhecimento. Conhecimento que é uma das coisas mais importantes que o ser humano pode adquirir para a sua vida. E você, meu querido aluno, minha querida aluna, você está tendo essa oportunidade de adquirir mais conhecimento e conhecimento na área da sociologia. Então, sejam de fato bem-vindos. Espero que vocês estejam de fato bem, cuidando de vocês, cuidando das pessoas que vocês amam, cuidando das famílias de vocês. Vocês sabem que ainda nesse momento online, distante, mas com a graça de Deus, com a fé em Deus, logo, logo nós estaremos juntos da forma como queremos, né? Tendo contato diretamente com o professor, com os colegas, com a coordenação, voltar à nossa vida normal. Ainda não é possível, mas logo, logo a gente vai estar juntos, se Deus quiser. Eu acredito muito nisso. E enquanto esse momento não chega, a gente vai estudando por aqui, à distância, né? Mas não perca a vontade de estudar, a vontade de correr atrás do conhecimento, o desejo de descobrir coisas novas. Mantenham a fé, a esperança sempre vivas no seu coração, na sua mente. Mantenha a espiritualidade, o contato com Deus, porque, como eu sempre digo, Deus é a nossa força maior. Não pare de acreditar, não pare de confiar. Cada vez mais peço para você, seja pessoal, seja em família, cultive a vida de oração, cultive a intimidade com Deus, porque é isso que vai nos dar força e, sobretudo, nos momentos difíceis, né? A gente vive momentos não são muito bons, mas a gente acredita, tem fé, tem esperança que logo, logo tudo voltará ao normal, tá certo, meu querido aluno? Então, motivação, assista a videoaula até o final, depois vocês vão fazer a atividade no livro e vai ter um momento de interagir com o professor, e dessa forma a gente vai fazendo bem as nossas atividades, os nossos trabalhos. Então, foco nessa aula, foco no conhecimento, porque o conhecimento, o que ele faz? Ele transforma a vida das pessoas e as pessoas transformam o mundo, e a gente consegue ter uma vida melhor, ter um mundo melhor para viver, uma sociedade mais justa, igual para todos. Todo mundo deseja e aspira dias melhores, né? Então, isso vai acontecer quando cada um, de fato, você, eu, todo mundo, fizer bem sua parte, e a gente vai fazendo isso também com conhecimento, né? O conhecimento nos dá condições, sabedoria para vivermos bem a nossa vida. Eu sempre digo que conhecimento não é só para nós tirar nota boa na prova, passar em vestibular e concurso, passar no Enem, né, que é o caso de vocês. Não é só para isso. O conhecimento também é para nos dar possibilidade e condições de nós vivermos bem a nossa vida com sabedoria, certo? Então, vamos lá, vamos para essa aula, vamos focar nessa aula e adquirir o conhecimento necessário que essa aula vai nos proporcionar hoje, tá certo? Então, firme, coragem, entusiasmo e vamos lá. E vamos ao nosso assunto.
Movimento negro e políticas afirmativas. Alunos, vocês vão encontrar esse conteúdo na página 25 e 26, ok? Então, acompanha aí. Vamos rever a aula anterior. Sempre bom a gente rever algumas ideias importantes sobre o assunto da última aula, tá? Depois de uma semana, se a gente não revisa, a gente não volta ao conteúdo, a gente acaba esquecendo. É assim que a mente humana funciona. Se aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente, de certa forma, aprendeu, a gente não revisa, não retoma algumas ideias importantes, a gente acaba esquecendo. E agora nós vamos revisar de uma forma muito rápida algumas ideias importantes da aula anterior. O nosso assunto foi conflitos étnicos raciais no Brasil, um assunto de grande relevância, né? Tem tudo a ver com nossa realidade, com a nossa história, com o nosso contexto. A construção de nossa identidade pessoal e social tem base na relação com o outro, né? Partindo daquela ideia de que o ser humano é um ser social. O ser humano é um ser de interação social e está sempre em contato com o outro. E é nesse contato com o outro que ele se desenvolve e ele constrói a sua identidade. Não sendo possível a construção de uma identidade no isolamento. Uma ideia super importante do ser humano. No isolamento, ele não consegue desenvolver, não consegue desenvolver as suas capacidades de acordo de acordo com a potencialidade humana. Portanto, o isolamento se torna algo muito prejudicial ao desenvolvimento do ser humano, certo? Então, é uma ideia que você não pode esquecer, viu, querido aluno? Você não pode esquecer que no campo da sociologia, essa é uma ideia muito importante e devo dizer para vocês o seguinte: na sociologia, tudo é uma questão de construção, tá? Construção a partir da inteligência humana, a partir da necessidade, a partir da utilidade, tá? E a partir da própria capacidade humana que o ser humano tem de desenvolver e criar. Então, isso é um dado importante, muito importante na sociologia, né? Tudo no âmbito social, no âmbito da interação social, nas relações sociais, dentro de um contexto histórico, social, cultural, tudo é algo construído a partir de uma visão, de uma visão cultural, tradicional, de uma visão histórica também, ok? O preconceito deriva de representações negativas acerca de outros indivíduos e grupos sociais, sendo negação da alteridade, algo que nós já refletimos, né? A gente está só enfatizando essas ideias novamente, né? Então, você sabe que o preconceito é, antes de tudo, uma falta de conhecimento, uma falta de consideração e, sobretudo, uma negação da alteridade, isto é, do respeito àquela que pensa diferente de nós, que tem a cultura diferente de nós. Então, o preconceito realmente já nasce daí, começa desse ponto aí, a negação da vida, da existência de outro que tem uma cultura, que tem uma tradição, que tem um modo de vida, certo? Eu sempre digo o seguinte, que a gente não é obrigado a aceitar, porém nós somos de certa forma obrigados a respeitar aquela que pensa diferente de nós, que tem seus hábitos e costumes diferentes de nós, ok? Na realidade brasileira, uma das formas de preconceito é o racismo, né? Algo que vocês conhecem muito bem e é muito presente, infelizmente, na nossa realidade ainda. A discriminação tendo por base a origem étnica, cor da pele, feições faciais, tipo de cabelo, hábitos, etc. Então, de fato, é isso mesmo. Muitos indivíduos, muitas pessoas julgam, discriminam simplesmente por a pessoa ter uma
cor diferente, feições faciais diferentes, hábitos de cabelo diferentes. A pessoa já começa julgando, discriminando, sendo racista simplesmente por esses hábitos, por essas feições, tá? Tá? Julga as pessoas pela sua aparência, né? Em outras palavras, de fato, é isso. No Brasil, o racismo é histórico, como você bem sabe, né? Não é de hoje que o Brasil sofre com racismo, com discriminação, e isso gerou discriminação, violência e, portanto, muita mortes de fato por parte de aqueles considerados superiores, julgar outros inferiores e, portanto, se achar no direito de até dizimar, de matar, como aconteceu na história do nosso Brasil, certo? Em que parâmetro se baseia o racismo? Durante o século XIX, estava em voga no meio intelectual as teorias racialistas. Estas defendiam a existência de uma hierarquia entre as raças humanas, na qual os europeus eram considerados superiores em oposição a outras sociedades humanas. Infelizmente, isso é uma grande verdade. E veja, pessoal, que nesse contexto aqui, o racismo está ligado à ciência. A ciência, de certa forma, afirmava essa superioridade. Então, por isso que hoje em dia a ciência já descartou isso, né? Foi uma ideia equivocada, mas para dizer para você que até a ciência ela não é perfeita. Vamos pensar dessa forma e pode cometer seus equívocos, como aconteceu nesse momento da nossa história. No século XIX, a biologia demonstrou, aliás, no século XX, desculpa, a biologia demonstrou um equívoco, sendo assim não possível classificar os seres humanos por meio categoria raça, tá? A gente pode até dizer que não existe, dizer assim, a raça negra, a raça branca, a raça indígena. Não, existe somente uma raça, que é a raça humana. Aí dentro da raça humana tem os grupos étnicos, tá? Tem os grupos com as suas tradições, com as suas culturas, assim por diante, ok? Temos grupos étnicos sem a presunção de uma hierarquia biológica ou social. De fato é isso mesmo, né? Tá? Vamos entender o seguinte, que não é a cor da pele que vai dizer que o indivíduo é mais inteligente do que o outro, que é mais capaz do que o outro. Infelizmente, a ciência, ela assegurava isso, mas isso aí já foi superado, certo? Foi superado. Questão afro-brasileira, democracia racial. É construção da identidade brasileira, resultado da miscigenação entre indígenas, europeus e africanos. De fato, é isso mesmo, né? A democracia racial, ela é uma construção a partir de identidades, tradições, culturas desses povos aí. E tudo isso formou o quê? Uma miscigenação, isto é, uma mistura de várias tradições, costumes, hábitos, tudo isso para formar a nossa identidade. Então, a gente pode dizer que, de certa forma, nós somos privilegiados porque nós temos uma história, uma diversidade muito bonita que enriquece o nosso modo de ser, enriquece a nossa identidade enquanto brasileiros. Tal concepção teria propiciado a convivência pacífica e eliminado o preconceito de raça. De fato, teria, né? Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Os afrodescendentes que conseguem ascender socialmente logo são transformados em verdadeiros ícones, heróis, uma personagem importante, como prova cabal de que basta querer e se esforçar para superar a condição de discriminação, certo? Então, é algo até
do ponto de vista pessoal, muito motivador, né? Uma pessoa cuja história foi negada, cuja história não possibilitou muitas condições para a pessoa ascender, crescer, conquistar seu espaço na sociedade, tá? E felizmente nós temos pessoas que superou sua condição de discriminação, condição de desigualdade e para muitos é sinal de que basta se esforçar, basta querer para conseguir realizar os sonhos, tá? Realizar suas perspectivas. O exemplo que nós temos é o do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, tá? Uma pessoa negra que conseguiu um cargo muito importante num tribunal federal, certo? Então isso de fato é motivador e confirma a ideia de que, sobretudo hoje, nós temos mais condições do que no passado de ascender, de conseguir realizar seus objetivos. Para isso, basta querer, basta trabalhar, basta estudar e a pessoa, de fato, consegue. E Joaquim Barbosa, ele, de tantas coisas boas que ele fez, tá? Tantas ideias importantes, ele votou a favor das cotas raciais. O que são as cotas raciais? Que, infelizmente, muitas pessoas ainda não concordam muito, mas não concordam por desconhecimento, tá? Por desconhecimento da história como um todo, né? Não só a história dos negros, mas também da história do nosso Brasil, certo? As cotas raciais são instrumentos utilizados para diminuir a distância sociais existente entre negros e brancos na sociedade brasileira. Então, de fato, isso é verdade. Geralmente, os negros eles ocupam os cargos inferiores, tá? Infelizmente, isso é uma realidade ainda, tá? Então, as cotas é uma forma de garantir o acesso dos jovens, das pessoas negras, das pessoas que têm menos condições para fazer uma faculdade, para ter o acesso ao nível superior e assim ocupar cargos, funções mais importantes na sociedade. Então, está aí uma política social, vamos pensar dessa forma, uma política social muito importante que foi uma conquista e que hoje muitos negros e outras pessoas que não têm condições podem ter acesso ao nível superior através dessas cotas, tá? Isso é um detalhe muito importante, viu, queridos alunos? Então, tá aí uma pequena revisão, algumas ideias super importantes que a gente não pode esquecer, tá? E essas ideias vai nos dar base, nos dar condições para compreender compreender e interpretar melhor os assuntos seguintes. E nós vamos continuar falando, de certa forma, de grupos sociais que estão lutando, estão trabalhando para conquistar mais direitos, de ter mais condições de igualdade na sociedade. Movimento negro e políticas afirmativas, tá? Você sabe que os movimentos são muito presentes agora na nossa realidade. As pessoas criam seus movimentos para lutar por seus direitos e, de fato, isso é legal e é uma forma que as pessoas, os grupos têm para realmente conquistar os direitos e ser mais valorizados, ser enxergados pela sociedade. Então, os movimentos negros atuam no sentido de combater práticas discriminatórias. Então, você sabe que hoje em dia
existem vários movimentos, cada um lutando pelos seus ideais, pelos seus direitos e assim por diante. Agora nós vamos continuar falando desses movimentos como ferramentas para combater a discriminação, para conquistar mais direitos, para ascender mais na sociedade e assim por diante. Engajamento político-cultural. Então, eles estão também na política, esses movimentos. Eles estão sempre fazendo pressão diante dos governos, diante dos políticos, para que os seus ideais, os seus direitos sejam, de fato, supridos. Igualdade de valorização da cultura negra. Então, como vocês sabem, do ponto de vista da história, a cultura negra e seus valores foram renegados, foram deixados de lado. E hoje tem-se esse movimento, eles atuam nessa perspectiva de ser valorizado, de ser tratado igualmente, tá? Conquistas do movimento negro. Então, é um movimento que já há muito tempo lutando seus direitos e, de fato, na luta, em conjunto, na mesma perspectiva, os mesmos ideais, eles já conseguiram muitos benefícios. Vamos pensar dessa forma, ok? Prática de racismo prevê reclusão. Então, hoje em dia, acredito que você já saiba, a pessoa que pratica o racismo, ela pode ser presa, tá? Se for realmente assegurado, tiver as condições de a pessoa fazer uma denúncia e levar para frente o caso, a pessoa de fato pode ser presa. Então, um dado muito importante, certo? Na educação, lei da inclusão do ensino de história e cultura afro-brasileira. Então, hoje em dia, os estudantes têm nos currículos escolares. Hoje em dia, os estudantes eles têm o livre acesso, podemos dizer assim, têm direito de estudar as diversas culturas, tudo que envolve a história da humanidade. Vamos pensar dessa forma que fica melhor para a gente entender, conhecer o nosso passado, conhecer a nossa história é de super importância. Então, hoje essa lei, ela de fato, ela dá esse direito de os alunos, os acadêmicos, terem acesso à história, sobretudo a história e cultura afro-brasileira, ok? Políticas afirmativas, com a finalidade de reparar as desigualdades históricas, tá? Políticas afirmativas é um termo muito importante que de fato tem essa finalidade, né, de reparar as desigualdades históricas da população negra. Dessa forma, pretende garantir a igualdade de oportunidades e a neutralização da discriminação racial, tá? Quanto mais se luta por direito, por políticas públicas para afirmar a história, a identidade, o valor desse movimento e também de outros movimentos que a gente ainda vai estudar, mais a pessoa está tendo igualdade de oportunidade e vai diminuindo a discriminação, o racismo, tudo aquilo que nega a existência do outro, tudo aquilo que nega a alteridade da outra pessoa, certo? Então, veja que essas políticas, esses movimentos são de extrema importância. Felizmente, na história, como vocês bem sabem, só olhar para a nossa história, se conquista as coisas com muita luta, com muita dedicação, pessoas que morreram defendendo uma causa, um direito até, mas que outras pessoas estão usufruindo, mas o que vale é lutar, que vale se unir para conseguir mais direito, mais igualdade de oportunidade e diminuir a discriminação, o racismo, assim por diante. Em 2004 foi implementada a primeira política pública
de ação afirmativa no ensino superior, voltada para a reserva de vagas para estudantes de escolas públicas, em particular afrodescendentes indígenas. Então tá aí mais uma ação, né, implementada que dá condições, dá direito de a pessoa estudar, sobretudo os afrodescendentes indígenas. As comunidades quilombolas são remanescentes das populações dos antigos quilombos. São grupos étnicos raciais que lutam para manter a cultura e ter o reconhecimento das prioridades, das propriedades das terras que ocupam há séculos. Então vejam que esses grupos, os primeiros a habitar a nossa região, a nossa terra, eles estão na luta para ter prioridade e reconhecimento de suas terras. Você sabe que a questão da terra no Brasil ainda é algo muito polêmico, muito difícil de se resolver. E os que têm menos condições financeiras são os mais prejudicados, ok? Feriado, Dia da Consciência Negra. Essa imagem está no livro de vocês, expressa de fato a questão da discriminação, né? Veja que aquelas funções, aqueles trabalhos bem inferiores são deixados para os negros, tá? Enquanto os outros, o branco, vamos pensar assim, está no bem bom, tá? E por isso que no Brasil tem o Dia da Consciência Negra, né? Consciência negra seria, em essência, a percepção por parte da pessoa negra de sua necessidade em reunir forças junto a seus irmãos em torno da causa de sua atuação, a negritude de sua pele e de agir como um grupo, a fim de se libertarem das correntes da servidão. Olha aí, acho que a imagem ela nos diz muito, né? Libertar da corrente da servidão. A aspiração de negras e negros consciente da sua história seria a própria resolução, pois não podemos ter consciência do que somos e ao mesmo tempo permanecermos em cativeiros. Então, se nós somos conscientes do que nós somos, se o ser humano tem ciência da sua existência real e se percebe numa situação de escravidão, a pessoa vai lutar para sair dessa situação, tá? Negras e negros, uma vez conscientes, não submetem a ser meros apêndices da sociedade branca racista. São aquelas e aqueles que, juntos, dirigem suas próprias vidas e conseguem seguir com a cabeça erguida em desafio, tá? Então, tá aí a mensagem principal dessa temática, né? De a pessoa ter consciência da sua história, ter consciência do seu valor, ter consciência dos seus objetivos e perceber que em muitas situações vive em pé de desigualdade, e a pessoa consciente disso, ciente disso, vai lutar para ascender socialmente. A ideia que está por trás disso é a seguinte: a pessoa tem condições intelectual, tem condições de lutar, tem condições de trabalhar e estudar para conquistar seu espaço na sociedade. A ciência, de fato, já comprovou que não é a cor da pele, não é a sua tradição, os seus costumes, o seu grupo étnico que vai dizer que você é superior ou inferior. Não é isso. Do ponto de vista da ciência, não existe indivíduo superior ou inferior.
todos têm a mesma capacidade, todos têm a mesma capacidade intelectual, biologicamente falando. Agora falta condições de igualdade. Acho que esse é o grande termo, condição de oportunidade, tá? Uma pessoa que sempre estudou na escola particular, lógico que ela vai ter mais possibilidade de passar numa universidade pública, federal, e fazer o seu curso, do que aquela pessoa que sempre estudou em escola pública, de baixo nível. Pensando dessa forma, um terá mais condições do que o outro, porque um tem mais condições intelectual, teve mais ensino de qualidade, educação de qualidade, enquanto o outro quase não teve isso, tá? Mas consciente da história, consciente do seu valor, a pessoa corre atrás, trabalha, estuda, porque tem oportunidade para todos. Queridos alunos, agora responda as atividades da página 3 e 4 do livro de atividades. Muita atenção, tá bom? Página 3 e 4 do livro de atividades. E para casa, vocês vão responder as atividades em PDF, certo? Fico por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima.